E aí, beleza. Então vamos lá para o que interessa. Asma. Vamos começar com asma. Asma. De novo, é claro, conto com a participação de todos vocês. Por favor, participem novas pessoas também. Não tenham medo e muito menos vergonha. Como vocês definiriam asma? Falem aí qualquer pessoa. Como que define o asma? É uma inflamação crônica dos alvéolos, causada pela obstrução. A inflamação... Estreitamento dos bronquíolos? Tá, vamos por partes. Inflamação crônica dos alvéolos causada por uma obstrução. Tive a primeira definição, não tem problema. A Carol falou um estreitamento dos bronquíolos, não tem problema. Falem mais outra definição qualquer aí. Seria diminuição, estreitamento de bronquíolos por uma inflamação. Tá, legal, perfeito. Então vamos tentar sobreviver. Primeira coisa, pessoal, que vocês têm que entender, senão vocês vão ficar que nem retardado tentando decorar o livro e não vão sair do lugar, tá? Então o que vocês têm que entender? Primeira coisa, a asma, vocês falaram várias coisas, vocês falaram bronquíolo, falaram alvéolo e falaram brônquio. A asma, que parte da árvore respiratória está afetada? É alvéolo, bronquíolo ou brônquio? Ou tráquea? O que está afetado aí na asma? Acho que é o brônquio. Brônquio. Então, estamos falando de síndromes bronquiales. Síndromes bronquiales, acho que é o brônquio. A gente se confunde mesmo, tá? Então, aqui estamos dentro das síndromes bronquiales. Então, estou falando de brônquio. E olha a observação de vocês. A asma está dentro de qual síndrome, pessoal? Das síndromes obstrutivas. Então, olha como a definição está na cara de vocês o tempo todo. Definição de asma. Obstrução bronquial. Doutor, é um quadro de obstrução bronquial. Como que você sabia disso? Porque está dentro das síndromes obstrutivas bronquiales. E para terminar de vez, vocês iam escrever a palavra reversível. Então eu estou falando de uma obstrução bronquial reversível. Acabou. Acabou. Tá aí a definição da asma. Poxa, como que eu ia saber disso? É questão de lógica, está dentro das síndromes obstrutivas bronquiales. Causada pelo quê? Qual que é a causa da asma? Polvo, ácaro. Polvo, ácaros. Agora sim, já melhoramos. Então, olha só, pessoal, prestem bastante atenção. Isso aqui é tipo vida real mesmo, tá? Não estou falando à toa para vocês. Então, definimos a asma, eu tenho que saber o que causou essa asma. Então, o que causou essa asma, como a Camila falou, algum alergeno, por exemplo. Ácaro, por exemplo, pode ser. E aí, o Diego fala assim, poxa, cara, mas eu estudei asma, decorei o livro inteiro de asma. Não é só isso que causa asma. O medicamento causa asma. Exercício físico causa asma. Que mais? O frio causa asma, né? Então, tem outras causas de asma. Legal, realmente tem inúmeras causas de asma. Falamos da asma, já sei a definição e já sei as causas. Como vocês mesmos falaram aí, não tem problema, tá? Então, o que acontece na asma, pessoal, é o seguinte, vocês tiveram asma e anatopato ano passado. Vocês estão diante de um quadro de uma hipersensibilidade imediata, certo? Então, é a hipersensibilidade do tipo 1. Então, eu tive o contato com aquele alergeno, desencadenou minha crise asmática. E o que acontece no meu brônquio, então? Acontece uma hiperreatividade. Então, esse brônquio começa a secretar muito muco, por exemplo. A luz bronquial começa a ficar estreita. O músculo bronquial, o músculo liso, começa a fazer uma constrição, uma broncoconstrição. E, por consequência, o que eu tenho? Uma obstrução. Por isso que está dentro da síndrome obstrutiva. Então, eu tenho que saber essa fisiopatologia? Não. Só que se vocês souberem, fica muito mais fácil de entender. Mas eu tenho que decorar os mediadores de inflamação? Não. Só tem que lembrar, poxa, eu tenho uma hiperreatividade bronquial. O quadro clínico do nosso paciente, o que ele sente? Qual é o quadro clínico dele? Vamos ver no chat aqui que alguém falou. Disney. Dificuldade de respirar, falta de ar. Disney, beleza. Vamos pegar esse ponto da Disney já de cara, que se todo mundo falou Disney e todo mundo falou falta de ar. Lembra, Disney, legal, perfeito, tá certo? Disney mesmo. Só que precisamos complementar essa Disney.
A dísnia desse nosso paciente aqui, vou perguntar para vocês, tentando já também complementar. É uma dísnia de esforço? Como que ela é? O que vocês acham? O que vocês acham? Podem falar, gente. Falem, pelo amor de Deus, errem. De grandes esforços. Dísnia de grandes esforços, como a Liz falou, não tem problema. Grau 2 ou grau 3? Grau 2 ou grau 3, não tem problema nenhum, pode falar e pode errar mesmo, todo mundo tá aqui para errar. Dísnia em repouso, a Letícia tá falando, tá? A dísnia do asmático, pessoal, não tem relação nenhuma com o esforço. Então ela não entra nessa classificação mesmo, tá? Na verdade aqui vocês têm que falar que é uma dísnia sem relação com esforços. Porque qual que é a relação dessa dísnia dele? Com o alergeno, como a Camila falou. A culpa não foi o esforço, a culpa foi o contato com o alergeno. Tá? Contato com o pólen, com a poeira, com o ácaro. Então não tem relação com os esforços. Tá? Então a dísnia do asmático sem relação com o esforço. Isso daí quer dizer que é dísnia em repouso? Não, quer dizer que não foi porque ele fez algo. Tá? Excluindo, é claro, a dísnia relacionada com exercício, a asma relacionada com exercício físico. Aí é outra história, mas não se compliquem também, tá? Beleza, então entendemos a dísnia dele, nesse quadro clínico, que é uma dísnia sem relação com esforço. O que mais esse paciente sente? O que mais ele sente? A minha filha tem asma, ela tem tosse. Tosse. Muita tosse. Então, taquipneia. Tosse, tá tudo certo. Só não podem ficar quieto. Mas tosse. Ah, minha filha, doutor, minha filha tem asma e ela tosse, doutor. Legal. Então vamos melhorar a tosse. Como é a tosse do asmático? Semiologia da tosse. Vamos voltar à semiologia da tosse. É tosse seca? É tosse úmida? É uma tosse muito intensa? É uma tosse contínua? Em que momento essa tosse aparece? Como que ela funciona? Tosse seca, como o André está falando? Legal. Tosse seca, pode ser. Ela é uma tosse seca, noturna, e que tem, assim, várias, é uma crise de tosse, e depois até chega, às vezes, vomitar uma secreção branca, assim. Perfeito. Transparente. Tá bom, não tem problema. Falou, tá? Não tem problema, pessoal. É uma tosse, e vocês viram que tipo de uma respostinha assim, tosse, como começou a evoluir. Passou por uma tosse seca, passou por uma tosse noturna, passou por uma tosse que o paciente vomitou, como ela falou ali, não tem problema nenhum, pode falar. Então a expectoração não pode ser confundida com vômito mesmo, às vezes, tá? Não tem problema nenhum, tudo certo. Então, o que tenho para falar para vocês? Dísnia, já falamos. Tosse, realmente é uma tosse seca. Uma tosse de predomínio noturno, porque a asma aparece mais à noite, também já vou explicar o porquê, tá? É uma tosse muito molesta para o paciente, e ela é uma tosse que predomina, inclusive, essa expectoração, como a Ana Paula falou, no final da tosse. Então, ela é uma tosse seca de início, e no final da crise ela começa a se tornar produtiva. Então, é uma tosse seca de início, e ao final da crise é uma tosse produtiva, no qual o paciente realmente coloca uma expectoração para fora, tá? Um esputo, tá? Que é uma expectoração perlada, são perlas, tá? E aí ele sente um alívio em seguida, tá? Pode ser uma expectoração mucosa, mas a denominação mais correta seria perlada, que é específica da asma, tá? E aí o paciente melhora. Então, já estamos aqui num quadro de dísnia e do que mais vocês falaram? E tosse. O que mais que ele pode sentir? Quadro clínico de um paciente com asma. Além de tosse e dísnia. Taquipneia, alguém falou também, né? Taquipneia, muito importante também. Vamos melhorar essa taquipneia. Prestem atenção, pessoal. Eu dou uma alongada, porque o capítulo de respiratório do Argente é muito curto, tá? Então, tento trazer várias informações para vocês. A taquipneia na asma é interessante. Funciona assim, ó. Prestem atenção. Na verdade, não é bem uma taquipneia. O paciente está cheio de ar.
e ele não consegue pôr o ar para fora, certo? Teve essa obstrução, broncoconstrição, o que tinha de ar ficou lá dentro e não sai mais. E se não sai ar, não entra ar, certo? Então, o que acontece? O paciente na crise asmática, ele tem, na verdade, o que a gente chama de bradipneia expiratória. Anotem, porque eu não sei nem se isso está escrito aí. Bradipneia expiratória. E o que diabos é uma bradipneia expiratória? Primeira coisa, o que é uma bradipneia? O que é bradipneia? Bradipneia era aquela respiração mais lenta, né? A gente viu taquipneia era rápido, bradipneia lenta, tá? Então, por que diabos o cara da asma tem uma bradipneia se ele tá sem ar? Ele tem uma bradipneia, pessoal, expiratória, porque é assim, ó. Presta atenção, vou tentar fazer aqui. Vocês podem até dar risada depois ou tentar fazer depois, para rirem de vocês. Então, como ele tá cheio de ar, a inspiração dele é curtinha. Ele só consegue inspirar pouco ar, tipo. Ele inspira pouco. E a expiração dele é mais prolongada, é mais lenta. Então ele respira tipo... Tipo, eu tô tentando pôr o ar para fora. Vocês viram que, tipo, para eu puxar o ar é curtinho. Tipo... E para pôr para fora, que é mais lento. É tipo... Estão entendendo? Por isso que a gente chama de bradipneia expiratória, tá? Então, vocês com uma informação dessa, numa prova final, o doutor não te pergunta mais nada. Ele fala assim, Carol, sai da minha frente, você tá aprovada, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá no 6º ano já, menina, tá? Então, por isso, vocês têm que dominar, tá? Esses pontos chaves, é específico da asma, inclusive, tá? Então, mais uma vez, o que é a bradipneia expiratória? Justamente esse prolongamento da expiração dele. Então, ele expira de forma mais lenta, de forma prolongada. Por quê? Porque ele não consegue tirar o ar. Então, ele faz força para expulsar o ar. Tá? Beleza? Pegaram todo mundo? Outro quadro clínico da asma. Ninguém falou ainda. Muito importante. Eu fiz agorinha aqui. Vamos ver se alguém prestou atenção. Tiragem? Pode ser. Sibilâncias. Ah, mas eu achei que sibilâncias eu ia pôr só no exame físico. Vai pôr lá no exame físico. Só que vocês podem falar. A sibilância, pessoal, pode ser audível mesmo sem um esteto. Então esse que eu fui fazendo fininho aqui é uma sibilância, querendo ou não. Audível. E é o teu quadro clínico. O paciente pode chegar com vocês com sibilância. Tá? Com essa sibilância também. Não se esqueça. Acho que alguém um dia perguntou numa aula o que era o tal do chiado de peito. Lembra? Ah, o doutor fala que não sei o que chia, tá chiando o peito. Falou que tá chiando o peito, gente, na linguagem popular zona mesmo, são as sibilâncias. São essas sibilâncias aqui. Então, se falarem chiado de peito, ou vocês não podem falar para o paciente de vocês, assim, que não tem todo esse conhecimento médico. Olha, o senhor está com uma sibilância. Não, tem esse chiado de peito, se o senhor perceber que o seu peito está chiando à noite, o senhor toma o teu remedinho ali, entendeu? Então, tem que fazer ele entender, tá? E nada mais é do que as sibilâncias. E alguém tinha falado tiragem também. Então, tiragem de novo. Querendo, não pode manifestar tiragem, tá? Então, olha o tanto de quadro clínico que a gente levantou agora. Angel. Oi. Cuando mi abuela es asmática y cuando ella está en crisis de asma, suele presentar ronquera, también puede ser. Pode ser também. Roqueira também. Pode apresentar roncos. Os roncos que vocês viram na aula de exame físico. Lembra que tinham os estertores secos? Eram ronco, era o estridor, roncos e sibilos, à medida que ia diminuindo na árvore bronquial. Então, o paciente pode manifestar roncos, sibilos com asma, e inclusive a roqueira, que a Camila comentou aí, que já é a afetação aqui da voz, né, já fica... E sobre as sibilâncias da asma, porque na hora que fala asma, a gente fala sibilância, igual a Giovana Saldívar ali falou, ou foi a Lala, não lembro. Sobre a sibilância, pessoal,
Guardem essa frase para vocês, tá? Que nem toda asma sibila. Nem toda asma sibila. Então não esperem encontrar sibilâncias para vocês falarem que esse paciente tem asma, não. Porque, mais uma vez, o paciente falando, não, mas o familiar chega, doutora Adriele, a minha mãe tem asma, ela tá muito mal, ela tem asma, certeza que é asma. E a Adriele não pode, ao escutar lá, não tem nem sibilância, não tem asma não, isso é frescura, isso daí é mentira, que é um atestado para não ir trabalhar. Não, pessoal, nem toda asma sibila. E as sibilâncias é um assobio. Para vocês assobiarem, vocês fecham mais a boca de vocês e assobia, certo? Só que como vocês assobiam com a boca fechada? Então é isso que acontece. Numa crise asmática mais grave, agora é aquele paciente que a gente viu cianótico, já não fala, já está sonolento e etc. Esse cara não tem mais sibilâncias não, porque o brônquio dele já fechou todo, está tudo fechado o brônquio dele. Como que vai ter sibilos? O ar aqui já não está passando de jeito nenhum, tá? Então cuidado com isso. Nem toda asma sibila. Inclusive uma asma grave, gravíssima, já não sibila mais, tá? E outro detalhe é que nem tudo que sibila é asma, tá? Então nem toda sibilância é asma. Cuidado com isso. Nem tudo que sibila é asma, tá? Nem tudo que sibila é asma. E nem toda asma sibila. Isso daí, volta e meia, aí eles conseguem fazer pegadinhas em prova com a gente, tá? Com esse tipo de doença, de diagnósticos diferenciais da asma, tá? Então, cuidado. Beleza. Pegaram tudo? Estão conseguindo acompanhar de boa, né? Ou tipo, tá todo mundo em choque, tá? Então, pessoal, numa ectoscopia de um paciente asmático, o que diabos vocês falariam nessa ectoscopia? Ectoscopia da asma. Tá, então vamos lá. Por onde a gente faz a ectoscopia? O que a gente levanta na ectoscopia? Certo? Tórax insuflado, perfeito. Realmente, pode ter um tórax insuflado. Então já um elemento de ectoscopia eu trouxe, tórax insuflado. Só que lembrem, sigam ordem. Ectoscopia da cabeça aos pés, certo? Na cabeça desse paciente de vocês, o que vocês levantam de ectoscopia? Face disneica, pronto. Agora sim. Ansiosa? Como? Face ansiosa, foi o que você falou? Isso. Face ansiosa e face disneica. Boa. Carol também falou face disneica. Perfeito. Então já tem uma face dele. Seja ansiosa. Pode falar. Dependendo do caso, pode encontrar cianoses também. Cianoses também. Cianose na ectoscopia. Chama a atenção. Cianoses. Cianoses onde, Isadora? Cianoses onde? Nas mãos, na cabeça? Uma face cianótica. Uma face cianótica. A gente precisa exercitar, gente, essa capacidade de raciocínio, de pensar, de arriscar. Então, olha aí, ó. Ficaram com o pé atrás, ficaram com medo. Venceram esse medo, já saiu face cianótica, face disneica e face ansiosa. Vocês têm 3 faces por falta de uma aí na asma. 3 agora, vocês mesmos falaram, tá? Então, tô fazendo a ectoscopia do paciente, já era, falei a minha face, tô no jogo, tá? Tô no jogo, tá bom? Beleza, então vamos seguir adiante. Finally, já deu para todo mundo entender e todo mundo participar também. Então, realmente, pessoal, a asma, como vocês falaram, como a gente falou, tá tudo certinho. Importante levantar o seguinte: não se esqueçam da definição da asma, bem por cima, coisa básica, tá? Então, é uma enfermidade inflamatória crônica que leva a uma obstrução reversível bronquial, tá? Devido a uma hiperreatividade. E aí vocês vão complementando, tá? Quadro clínico: dísnea, sibilâncias, tosse, e nessa situação eu preciso complementar esses sintomas. Tosse seca ao início,
e no final se torna produtiva. Dísnea, sem relação com os esforços, certo? Sibilâncias, mas ele pode ter roncos também, inclusive, tá? E a ausência de sibilâncias não descarta minha asma, tá? Outro que pode ter, opressão no peito. O paciente sente que o peito está apertado, também é quadro clínico de asma, tá? E lembrar que a asma, nós temos dificuldade para expirar, ou seja, eu tenho uma bradipneia expiratória, eu demoro mais para pôr o ar para fora, tá? Então, isso é importante, tá? Sobre a crise asmática em si, que a Camila falou que é causada por alergenos, prestem bastante atenção, porque vem quadro clínico para vocês e vocês precisam entender, tá? Se falou para vocês lá sobre essa crise asmática, quando que ela aparece? À noite. Perfeito. Até a Ana Paula comentou, à noite minha filha tem asma. Bacana, certo? O que vocês têm que entender? Alergenos, à noite, asma. O seguinte, realmente, essa asma relacionada com hipersensibilidade tipo 1 tem muita relação com alergenos. E onde diabos estão esses alergenos? Estão dentro da casa do próprio paciente. Então é incrível, pessoal, é incrível isso. Porque a gente descobre, a gente não tem que medicar esse cara não, esse paciente, inclusive, tá? O meu primeiro tratamento é câmbio no hábito de vida dele, ou no habitat dele. Então, provavelmente, eu preciso trocar do quarto desse paciente o travesseiro dele. Possivelmente, eu preciso trocar um colchão, que é meio velho, um tapete que está lá no quarto, uma cortina que está no quarto desse paciente. Então, o simples fato de trocar a cortina, o tapete, o colchão, o travesseiro, melhora a asma do paciente, não tem mais crise, tá? E por que essa crise aparece à noite? Porque à noite o paciente foi dormir. Foi dormir onde? Com a cabeça no travesseiro cheio de ácaro, certo? Então, realmente desencadena a crise. Ou no colchão, ou no tapete, ou na cortina, tá? Então, por causa disso, temos as crises asmáticas no período noturno, geralmente, porque é quando o paciente está no próprio quarto, onde ele vai dormir, tá? Aqui eu coloquei para vocês um videozinho de uma paciente tendo uma crise asmática, tá? Deixa eu mudar aqui o áudio para vocês verem a situação. Não sei se alguém já viu. Prestem atenção. Me falem só se vocês vão estar escutando o áudio. Coitada. O seguinte, sobre esse vídeo, o que vocês levantaram de importante nesse vídeo que chamou a atenção? Uma coisa, que o áudio, eu sei que saiu um pouco baixo, até porque ela não consegue. Mas, se quiser eu mando depois no grupo para vocês verem com mais calma. Primeira coisa que chamou a atenção é que dá uma agonia. Não dá uma agonia, tipo, meu, e aí, você vai achar tua bombinha hoje ou só amanhã? Acha logo. Né? Então, realmente é angustiante de ver uma pessoa que está numa situação dessa. Então, eu tenho que ter calma, vocês como médicos, né? Senão é o primeiro a desesperar e complica. Tá? Segundo ponto, a tosse dela, vocês viram que não predomina a tosse na asma. A tosse aparece uma vez ou outra, uma tosse realmente seca, como vocês falaram. Tá? E o que predominou aí foi a dísnea. E é uma dísnea, como eu tinha falado para vocês, com um componente fundamental expiratório. Vocês viram que ela está expirando, ela está tentando tirar o ar e ela não consegue. Tá? Então, eu tive nesse vídeo aí, com certeza, uma dísnea,
intensa, sem relação com esforço, porque a mulher estava dormindo, inclusive, tá? Eu tive nesse vídeo aí a comprovação de uma bradipneia expiratória. Tive nesse vídeo aí uma tosse seca também, que tá ali, meio que aparece com um intervalo ou outro, tá? Não é uma tosse, tá? E tive um outro achado nesse vídeo aí, o local que essa mulher está, tá? Então, onde que ela tá aí? No quarto dela, de novo, tá? Então, tem esse componente da própria casa. Pode ser essa coberta, o travesseiro, esse armário velho aí, eu não sei, o tapete, certo? E aí desencadena essa crise à noite, noturna, tá? Então, tudo isso daí não é à toa para vocês, faz todo sentido, tá? E o nosso exame físico, tá? Olha, essa tabela aqui é muito boa, é uma tabelinha do Porto, tá? Essa tabela aqui é do Porto e vai trazendo pra gente o quadro clínico da crise asmática em relação com a sua gravidade, certo? O que vai evoluindo. Ó, a Disney é leve no começo e depois se torna importante e muito grave. Agora, o que eu estava falando para vocês, olhem a fala. Ela fala a frase completa, uma palavra ou outra, ou às vezes não fala mais nada, tá? Dependendo. A cianose, olha lá a cianose, certo? Sonolência. Então é grave, quadro clínico de uma asma grave. Eu preciso diferenciar se é leve, grave, moderado, etc? Não, engloba tudo e fala. Tudo que vocês puderem falar. Bom? Exame físico da asma. Vamos direto agora. Inspeção, palpação, percussão, auscultação. Inspeção da asma, gente, o seguinte. Poxa, a face ansiosa, a face cianótica entra na ectoscopia ou na inspeção? Eu colocaria na ectoscopia, tá? Porque a inspeção em si deixa para a inspeção do tórax mesmo, sabe? Então, pô, o que eu vou falar da inspeção desse tórax? O que chama atenção de inspeção do tórax? A tiragem, aí sim. Tiragem intercostal, tiragem supraclavicular, supraesternal. E o que eu faço com a face? Falei na ectoscopia também, bonito, perfeito. O que mais que eu posso falar nessa inspeção? O que mais vocês falariam na inspeção, além de tiragem? Falem aí, porque não tá aí. O que mais dá para falar na inspeção de um paciente com asma? Aumento do tórax. Aumento do tórax, por que não? Tá certo, aumento do tórax. Eu vou falar aumento do tórax. O tórax está hiperinsuflado, querendo ou não, né? Mesmo que seja algo passageiro, que seja algo momentâneo, mas o paciente tá aqui. Tá aqui, ó, com esse aumento momentâneo do tórax. Tem que falar, gente, tem que tentar, tá certo. E simetria. E simetria, que não existe asma de um lado só, né? Vai estar simétrico, realmente. Essa observação do Witts foi essencial para todos esses achados. Por quê? Na aula de derrame pleural que a gente teve semana passada, lembra que era aquele negócio do hemitórax afeto, da zona afeta, etc. Essas patologias aqui, asma, bronquite crônica, efizema, são relacionadas com um achado difuso, certo? Então aqui eu tenho algo difuso, tá? Então, expansibilidade torácica diminuída de forma difusa, tá? Não vai ser expansibilidade diminuída no hemitórax afeto. Eu tenho asma só no pulmão direito. Como? Só se eu só tenho um pulmão direito, tá? Ou tenho cirroses, que também não tem nada a ver com a situação, tá? Então é isso. Difusa, como o Witts falou. Perfeito. Na palpação dessa asma, o que a gente vai levantar? Vibração vocal, pessoal. Não se esqueçam. Diminuídas. Percussão, pra gente correr, vamos pôr um de cada. Percussão, hipersonoridade. Como o Witts falou, difusa. Porque eu tô cheio de ar. Não consigo tirar o ar. Então eu tenho uma hipersonoridade. Difusa. E a Ana fala assim, cara, mas porra, eu tenho que pôr esse negócio de difuso mesmo? Claro. Outro ponto importante. O Diego Canias comentou isso na aula passada. Ele perguntou alguma coisa do derrame, ali meio com coração, com espaço de trave, a gente até falei. O coração, pessoal, na percussão, o coração de vocês é o quê? Sonoro ou ele é mate? O que vocês acham? Mate. O coração é mate,
Perfeito, a Carol mandou muito bem, o coração é mate. Só que se eu tiver muito ar no meu pulmão, eu vou ter a diminuição da matidez cardíaca. Também é um achado interessante da gente pôr, tá? Então, situações onde eu tenho um tórax hiperinsuflado, eu tenho diminuição da matidez cardíaca. Né? Como vocês viram, numa aula que eu falei de percussão do fígado, etc., que eu tinha diminuição da matidez hepática, aqui eu tenho diminuição da matidez cardíaca. Por quê? Porque eu estou com o pulmão hiperinsuflado, tá? Então, também posso colocar. E na auscultação da asma, gente, então eu tenho sibilância disseminada em ambos hemitórax, ou de forma difusa, tá? Posso falar do murmúrio vesicular? Pode, tá diminuído, não tem problema, tá? Beleza. Pode ter subcrepitantes também, inclusive, mas não tem problema, tá? Ao final da crise. Lembra que ele vai ficando com aquele esputo que a Ana Paula falou, que vocês comentaram? No final da crise tem uma expectoração. Então, ao final, o paciente pode ter subcrepitantes, mas sibilância, tá? Vamos ver o que mais. Beleza, fechou. Então, asma é isso. Semiologia da asma, basicamente. Então, não é que tem muita coisa aqui. A gente foi falando de forma mais pausada, com muita calma e com a participação de vocês.